Tem uma coisa acontecendo agora, dentro da sua cabeça, que decide se o seu dia vai parecer leve ou pesado antes mesmo de você levantar da cama. E o mais estranho é que você quase nunca percebe. Você só sente o efeito, como se a vida estivesse contra você, ou como se de repente tudo encaixasse. Duas pessoas podem acordar na mesma cidade, com os mesmos problemas, o mesmo salário, a mesma rotina, e ainda assim viver em mundos diferentes. Uma atravessa a semana como quem tem um tipo de proteção invisível. A outra passa pelos mesmos lugares, encontra as mesmas pessoas e volta para casa drenada, irritada, com a sensação de que sempre falta alguma coisa. E não é sorte, não é destino, e nem é força de vontade. É um ajuste. Um ajuste tão pequeno e tão escondido que quando você descobre, dá raiva de não ter visto antes. Porque ele está aí, funcionando todo dia, silencioso, como um aplicativo aberto em segundo plano, consumindo bateria sem pedir permissão. Hoje eu vou te mostrar onde esse ajuste vive, por que ele está roubando a sua energia, e como você pode mudar isso sem virar refém de técnica complicada. E fica até o final porque eu vou te entregar um teste curto de menos de 1 minuto, que expõe, na hora, qual é o padrão que está comandando a sua mente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta simples. Você já notou como, em alguns dias, um comentário bobo te atravessa como uma lâmina, e em outros dias, o mesmo comentário não faz nada? A vida não mudou. A frase foi parecida. A pessoa foi a mesma. Então, o que mudou? O que mudou foi o canal interno por onde você estava ouvindo o mundo. E esse canal, quase sempre, já está escolhido antes do café da manhã. Se você quer acompanhar essa série de meditações e treinos mentais semana após semana, se inscreve agora no canal. Porque o que a gente vai construir aqui não é informação bonita, é um processo. E quanto mais você volta, mais rápido essa chave vira. Pensa assim: existe um lugar dentro de você que funciona como uma cabine de comando. É como se você tivesse um painel cheio de botões, luzes, alarmes, telas. Só que você não vê esse painel com os olhos. Você sente. Você sente quando a cabine está em modo ameaça. E tudo parece pessoal, urgente, pesado. E você sente quando a cabine está em modo criação. E as coisas continuam desafiadoras, mas você não se perde nelas. A grande armadilha é que a maioria das pessoas acredita que reage ao que acontece. Só que, na prática, você reage ao que a sua cabine interpretou. E aqui entra uma parte bem objetiva, bem cérebro mesmo. Seu sistema nervoso não foi desenhado para te deixar feliz. Ele foi desenhado para te manter vivo. Ele prioriza detectar perigo, rejeição, perda, falta, porque milhares de anos atrás, isso era o que importava. O problema é que hoje o perigo virou e-mail, virou mensagem sem resposta, virou boleto, virou comparação, virou a ideia de que você está atrasado na vida. E quando esse alarme interno liga, ele sequestra sua atenção, ele estreita seu campo de visão, ele te faz procurar prova de que algo está errado. Só que tem uma segunda camada. E é aqui que a coisa fica desconfortável. Porque o seu cérebro não procura a verdade. Ele procura confirmação. Ele quer estar certo. E ele tem uma ferramenta perfeita para isso: a sua atenção. Aquilo que você presta atenção cresce. Aquilo que você ignora some. Não some da realidade. Some da sua experiência. E sem perceber, você começa a viver numa cidade onde só existem sinais de ameaça. Ou numa cidade onde começam a surgir sinais de saída. A cidade é a mesma. O filtro é diferente. Talvez você esteja pensando: ok, então é só pensar positivo. Não, porque não é sobre forçar pensamento bonito por cima de um estado interno em crise. Isso só cria culpa. E culpa é mais peso no alarme. O que muda o jogo é outra coisa. É quem está segurando o volante do seu foco. É o que você faz nos primeiros segundos depois de uma sensação.
E é por isso que pessoas diferentes vivem realidades diferentes, mesmo quando estão no mesmo lugar. Agora eu vou abrir um loop que quase ninguém fecha, porque é aqui que a maioria desiste. Você até entende que seu foco molda a experiência, mas você tenta mudar o foco olhando direto para o problema. E isso é como tentar apagar fogo jogando gasolina. Então qual é a saída? A saída é aprender a trocar de canal antes de negociar com o incêndio. E eu já vou te mostrar como, mas antes você precisa enxergar o truque mais cruel do piloto automático. O piloto automático não te prende porque ele é forte. Ele te prende porque ele é familiar. A mente prefere o familiar ao melhor. Se o seu padrão interno é falta, você vai se sentir estranhamente seguro dentro da falta, mesmo odiando isso. Se o seu padrão é não sou suficiente, você vai encontrar conforto na autocrítica, porque pelo menos você sabe o que esperar. A mente diz: se eu me criticar primeiro, ninguém me pega de surpresa. Só que o preço é altíssimo. Você passa a vida se preparando para um ataque que nem sempre vem. E quando vem, você já está cansado. E agora? A parte que une psicologia com algo mais profundo. Existe um ponto onde a sua atenção deixa de ser só um recurso mental e vira um comando, uma ordem, um decreto silencioso. Você não percebe, mas você está manifestando o tempo inteiro. Não necessariamente coisas místicas, mas resultados concretos. Conversas que você evita, oportunidades que você não enxerga, decisões pequenas que acumulam, o jeito que seu corpo se posiciona, o tom que você usa, o tipo de pessoa que você atrai. A realidade responde ao que você sustenta. E você sustenta aquilo que você alimenta com atenção. Então, o grande código não é pedir mais. É sustentar diferente. Porque a vida externa tem uma lógica cruel. Ela parece confirmar aquilo que você já estava sentindo. Primeiro vem o estado. Depois vem a interpretação. Depois vem a escolha. Depois vem o resultado. E aí o resultado vira prova. E o ciclo se fecha. É assim que a pessoa presa na escassez se convence de que sempre falta. É assim que a pessoa presa na ansiedade se convence de que o mundo é perigoso. E é assim que alguém muda tudo. Não porque ganhou um milagre, mas porque interrompeu o ciclo no único lugar onde dá para interromper. No começo. Agora vem o teste que eu prometi. Só que ele funciona melhor se você for honesto. Nos próximos 20 segundos, lembra de uma situação que te incomoda hoje. Uma só. Não precisa escolher a maior. Só uma que esteja ocupando espaço. Agora repara. Sem corrigir, sem brigar. Qual é a primeira frase automática que surge? A primeira. É não vai dar? É eu devia ter feito diferente? É sempre acontece isso? É ninguém ajuda? Percebeu? Essa frase não é só pensamento. Ela é o canal. E enquanto esse canal estiver ligado, você vai enxergar o mundo do jeito que ele manda. E agora a pergunta que muda tudo. Você quer ter razão ou quer ter resultado? Porque ter razão é repetir o padrão. Resultado é trocar o padrão. E trocar o padrão não exige um discurso. Exige um gesto interno pequeno, quase invisível. Repetido. É aqui que entra na prática de meditação desta série. Não como fuga, mas como treino. Meditar, do jeito certo, é ensaiar a troca de canal. É você provar para o seu corpo que ele pode ficar em segurança sem controlar tudo. É você ensinar seu cérebro a não se confundir com a primeira frase automática. Nos próximos 7 dias, o seu único trabalho é perceber o momento exato em que o canal antigo liga. E fazer uma troca mínima, humilde, quase boba. Não é negar o problema. É sair do transe. Quando a frase não vai dar aparecer, você não discute, você reconhece. Isso é o canal antigo falando. E aí você respira mais lento do que o impulso. Só isso já muda a química. E então você faz a pergunta certa. Uma pergunta que vira direção. Qual é o próximo passo pequeno que está sob controle agora? Não amanhã. Não quando tudo estiver resolvido.
agora. Parece simples. E é. Só que simples não é automático. E é aí que muita gente falha. Porque quer sentir mudança antes de praticar mudança. Mas o corpo precisa de repetição para acreditar. Você não confia num lugar novo na primeira vez que entra. Você confia depois de voltar. O mesmo acontece com a sua identidade. A versão de você que vive em paz com o processo, ela não nasce de um pensamento bonito. Ela nasce de você voltar para o centro, de novo e de novo, até isso virar o novo familiar. E aí começam as micro-revelações, que parecem coincidência, mas não são. Você nota um detalhe que antes passava. Você fala de um jeito diferente. Você responde mais devagar. Você evita uma briga que antes seria inevitável. Você lembra de mandar uma mensagem que abre uma porta. Você tem uma ideia no banho. E o mais curioso é que a vida não fica perfeita. Só que ela fica responsiva. Como se, finalmente, o mundo parasse de ser um muro e virasse uma porta. Agora eu fecho o loop principal. A diferença entre aquelas duas pessoas do começo não era a vida que elas tinham. Era o canal que elas sustentavam quando ninguém estava olhando. Uma acordava e, sem perceber, já apertava o botão de ameaça. A outra também sentia medo, também sentia dúvida. Mas tinha uma habilidade. Ela não transformava a sensação em destino. Ela tratava a sensação como sinal. E sinal você escuta. Depois ajusta. E segue. Se você quiser, hoje mesmo, antes de dormir, faz só uma coisa. Lembra da primeira frase automática que apareceu no teste. Só uma. E decide que pelos próximos 7 dias, ela não vai ser o seu comando final. Ela vai ser apenas o começo da conversa. Você não é a primeira voz. Você é quem escolhe qual voz fica. E se você ficou até aqui, você já percebeu o que é perturbador de verdade. Não é que o mundo te controla. É que por anos, um botão pequeno controlou você, sem que você soubesse onde ele estava. Agora você sabe. E quando você sabe, não dá para fingir que não sabe. Antes de sair, escreve nos comentários qual foi a primeira frase automática que você percebeu. Não para se expor, mas para marcar o momento em que você parou de viver no reflexo e começou a assumir o controle. Nos temos no próximo vídeo. Até lá!